Olha aí, povo abençoado, estamos de volta aqui com mais um episódio do podcast Na Igreja. Quero aproveitar para pedir você que está assistindo pelo nosso canal no YouTube ou escutando pelo Spotify, tá certo? Que você compartilhe o episódio de hoje com o maior número de pessoas que você puder, compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Outra coisa que eu vou pedir para você que está assistindo pelo YouTube, se não se inscreveu, se inscreva aí, né? E também acione o sininho para que toda vez que tiver um episódio novo, né, você vai receber aí uma notificação, tá bom? Isso também nos ajuda aqui a manter esse controle legal de como está indo aqui o trabalho. Eu quero agradecer já de antemão aqui, né, porque o podcast acontece porque tem muita gente trabalhando atrás das câmeras, né? Eu estou aqui com o Rod, estou com a Karen, estou com o Lucão aqui hoje no som também nos ajudando, que é uma equipe fera que nós temos para poder produzir tudo isso. E é lógico, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio e vocês vão gostar demais porque é um amigo pessoal meu, né, uma pessoa que eu amo, uma família abençoada, um pregador do evangelho, né, uma pessoa que tem muita história para contar e eu tenho certeza que a conversa aqui hoje vai ser muito abençoada. Estou recebendo aqui meu amigo, pastor Maurinho Ferreira. Bem-vindo, meu amigo, pastor Maurinho. Meu Jesus amado, tem um hino que diz quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez, que honra, obrigado meu amigo pelo convite, estar aqui é maravilhoso, muito obrigado. Poxa, que legal. Pastor Maurinho é pregador do evangelho. Tem quanto tempo que você viaja? Então, faz assim, pregando, viajando para cima e para baixo. Viajando eu já tenho aí, porque tem aquele período que eu era o pregador mais barrial, né? Ficava ali pelo bairro, conferencista municipal. Mas viajando mesmo tem uns 15 anos viajando. Viajando uns 15 anos. Você vive do evangelho já? Falei assim, não, agora eu vou me dedicar para pregar e tudo isso. Tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. Vivendo mesmo tem uns 20. 20 anos. Muita história? Ah, muita. E o começo foi difícil, não? Foi difícil, foi complicado. Pregando nas igrejas e para receber um convite, uma luta. O começo foi tão difícil que quando um jovem me pede um conselho, pastor, estou no começo, o que eu faço? Eu falo, para. Eu já falo, não, vai caçar outra coisa, porque não é fácil, não. Romper é difícil? É difícil, é complicado, não é fácil, não. Até porque hoje tem muita gente. Hoje, cada lugar tem um camarada, irmão, pregando. Tem bom, tem ruim, tem mais ou menos, tem de tudo hoje. Então hoje. E hoje está mais difícil ainda. Você acha que hoje está mais difícil? Tá, porque hoje tem muita gente. Hoje em cada lugar, tem em cada esquina. O cara vai pregar hoje na igreja, ele está pensando que ele está absoluto. Tem lá no mínimo uns 10 lá que fala, se eu tô aí eu arrebento. Mas e o segredo da longevidade? Os que estão já há muito tempo e que permanecem, por exemplo, no seu caso, 20 anos na estrada, você ainda tem agenda, você ainda prega. Qual que é o segredo disso? Então, o que acontece? Eu priorizei ouvir conselhos dos antigos. Eu sempre gostei de conversar com gente antiga, o cara já um tempo na estrada. E eu fui pegando ali uns conselhos. Eu gostava de conversar com quem já está há muito tempo. Então eu acredito que dos segredos é o relacionamento. A pessoa de relacionamento. Eu me lembro que uma certa feita, numa resenha lá de um futebol com o pastor Silmar Coelho, ele no intervalo falou assim, Maurinho, eu prego há 30 anos nas mesmas igrejas. Ele falou. Olha o que ele disse, eu prego há 30 anos nas mesmas igrejas. Por quê? Porque eu quis ter relacionamento. E um dia no gabinete, com o meu saudoso mentor, bispo Daniel Malafaia, ele falou algo interessante que eu guardei. Ele falou assim, Maurinho, não há nenhum problema em abrir novas portas. Mas o segredo do ministério é valorizar as portas antigas. Porque tem muita gente abrindo novas portas e fechando as antigas. O cara que pensa nisso, no relacionamento, na amizade, respeitar a igreja, respeitar o pastor, eu acredito que ele vai andar. Vai surgir gente nova, vai surgir que cada hora surge um. Mas ele vai andar, ele vai estar sempre andando. Entendeu? Você quando estava começando, a pregar, quem te inspirou? Quem que você ouvia assim e falava assim, caramba, esse pastor... Quando eu comecei a pregar, na minha igreja tinha um pastor que ele era o professor de homilética, um grande pregador.
Eu virei para ele e falei assim, Brunner, o nome dele é Marcelo Brunner, né? Ô Brunner, o que eu faço para melhorar a minha pregação, para desenvolver? O que eu faço? Logo no início, ele falou assim, Maurinho, se identifique com um pregador. Olha para um cara e veja se esse cara faz o seu perfil de pregação. E comece a adquirir o material desse pregador. Outra coisa, amor, não tenha vergonha de imitá-lo. Imitar, pregar a mensagem dele. Copia mesmo, porque um dia você vai ter sua própria identidade e as pessoas vão querer te imitar. Agora vão te criticar, vão falar mal, mas meu irmão, fecha o olho e vai. E eu segui esse conselho. Então na época que eu comecei a pregar, eu segui o conselho desse professor e fui, meu irmão. Até minha mulher me criticava, falava mal. Rapaz, você tá imitando demais. Meu pai, eu tinha um toca-fita, eu ensaiava, eu ouvia a fita para pregar de noite. Meu pai era pastor de uma igrejinha. Aí meu pai falava assim para mim, você não vai longe não, meu irmão. Você não sabe nem fazer mensagem, você é um papagaio de imitação. Aí quando eu ia pregar na igreja do papai, ele dizia assim, vamos ouvir aqui o cópia. Era assim que ele me... Mas quem são os pregadores que você fala assim, não, esse aqui eu me identifiquei no começo, comecei Então, no início, eu comecei imitando o pastor Marco Feliciano. Na minha região, ninguém sabia que ele usava suspensório. Então pensavam que eu que tinha inventado o suspensório. Região, que eu vi na Porque naquela época não tinha explosão de rede social, internet. A verdade, a rede social veio para acabar com os imitadores. A rede social veio para derrotar quem imita. Então, meu irmão trabalhava no centro da cidade e trazia para mim fitinhas do pastor Marco Feliciano, que vendia, se não me engano, na Uruguaiana, isso. Aí meu irmão trabalhava lá, eu sabia que eu já pregava, trouxe uma caixa de fitas. Aí, já que você gosta de pregar, esse cara vende muitas fitas dele. Aí eu comecei a ouvir, falei, o cara é muito bom. Aí eu fiz o quê? Ele usava uns sapatos coloridos também. Como eu não tinha dinheiro para comprar, um amigo meu chamado Will comprava tinta, misturava a tinta com cor amarela, com coisa para... Jesus! Para pintar o sapato, para parecer que era cor de jacaré. Eu chegava de suspensório, sapato pintado. O pessoal pensava que era você que estava lançando a moda. Na minha igreja mesmo, onde eu ia, tinha 3, 4, 5 jovens de suspensório. Rapaz, o Maurinho tá lançando uma. Então, pastor Marco Feliciano, pastor Abílio Santana, as fitas antigas dele. Uhum. Eu tenho um colega em São João de Meriti que ele me deu uma fita de mensagem do pastor Abílio. Aí eu tinha uma memória muito, muito fértil. Eu ouvia a mensagem de manhã e de noite eu estava atacando fogo. O pastor Gilmar Santos, também imitei muito. Uma vez eu fui pregar em Ruá, São João de Meriti, da igreja do pai do Jairo Bonfim. Se não me engano é pastor Geraldo Bonfim. Fui pregar lá uma mensagem do pastor Gilmar Santos, Os 4 Ventos do Espírito. Aí preguei, mas não deu em nada, não inventou nada. Aí... Porque costumava dar certo, costumava não dar certo também. Aí eu, rapaz, o que aconteceu aqui? Aí eu não tinha carro, nem na hora de ir embora, eu falei com o meu colega, o Gerson, chamado de Gel, dentro do carro dele. Ô Gel, não tô entendendo. Essa mensagem é boa, rapaz. Onde eu vou, pegue. Hoje aqui não pegou. Ele é claro, Maurinho. O pastor Gilmar pregou aqui tem um mês essa mensagem. Ai. Então tem disso. Mas eu fui rompendo. Segui o conselho do pastor Marcelo Brunner, na época. E fui. Comecei imitando esses pastores. E hoje eu acho que deve ter 1 ou 2 aí que se identificam com o meu ministério. Aí você foi descobrindo a sua própria identidade com o tempo. O que você fala dessa questão de identidade? Por exemplo, que você tem um jeito mais extravagante de pregar, engraçado e tal, você aplica a mensagem e tudo. O que você acha de estilo? Cada um tem o seu estilo e a pessoa tem que ser autêntica. Foi o que eu falei. Eu comecei, vai ver que foi aqui, ó. Pastor Marco Feliciano, pastor Abílio, pastor Gilmar. São 3 pastores que cada um tem um perfil de pregação. Eu comecei copiando esses pastores, que era a época quando eu iniciei. Mas depois eu fui criando a minha própria identidade. Eu acredito que o que o pregador não pode é ter ausência de Bíblia. Mas cada um tem seu perfil. Tem um cara que é mais engraçado, o outro é mais sério, o outro tem um sermão um pouco mais aprofundado, o cara gosta de pesquisar mais. Eu gosto de falar que a mensagem pode ser simples, mas tem que ser bíblica.
Pode ter uma mensagem simples, mas se é pastor José Santos, saudoso pastor da Penha, ele falava algo interessante. Ele dizia, se você estiver no dia sem conteúdo para pregar, abra a Bíblia no Salmo 119 e lê o Salmo todinho e senta. E é verdade, o que não pode é inventar. Ela seja simples, seja profundo, o negócio é ser bíblico, né? Você está falando aí esse negócio dos pregadores mais antigos, citou o saudoso pastor Zé Santos, né, que foi um grande líder, deixou aí um grande legado. Você gosta desse tipo de história, né? O pessoal mais antigo e tudo. Você acha que a nossa geração agora, a nova geração que está vindo agora, né, depois da gente, né, que já a garotada de 20 anos, né, eu já estou com quase 50, você está com 44, a garotada que está chegando agora, você acha que vai dar o mesmo valor para os antigos, como você dá, como eu dou? Que eles olhem para os antigos com essa questão do legado, você acha que isso é importante? Eu acho que dificilmente eles vão dar esse devido respeito aos antigos. A Bíblia fala que Isaac passou em um certo local e tinha uma seca, não tinha água. Aí os servos de Isaac disseram a Isaac, vamos cavar poços nessa região. Isaac disse, não, ninguém vai cavar poços novos. Meu pai já passou aqui e cavou poços nessa região. A gente vai desentulhar os poços que o meu pai cavou e vamos beber da mesma água. Isso é respeitar um legado, respeitar a história. O que eu vejo é que tem muita gente nova e gente boa que talvez vá errar lá na frente por não respeitar o legado dos antigos. E eu sempre gostei disso, de história, de saber quem é o pastor, como ele chegou na igreja, o que ele fez. Eu tive um tio que foi muito amigo do pastor José Santos, pastor Tarci Mariano de Lima, muito amigo do pastor Santos, da casa do pastor Santos. Tão amigo do pastor Santos que o pastor Silas, no velório dele, eu fui no velório, o pastor Silas mandou um áudio e falou, Maurinho, mostra esse áudio aí para a família, aí no velório, e pelo respeito que ele tinha. Eu ia para a casa do meu tio só para ouvir histórias. Ele morava lá em Caxias. Eu ia lá só para ouvir meu tio falar como ele começou a pregar, como era difícil. Então, se não houver esse respeito, porque quem não respeita a história nunca terá a história respeitada. Perfeito. Tem que respeitar. Porque esses homens cavaram poços. Esses homens eles sofreram para hoje nós termos o que temos hoje. Uns passaram fome, não tinham de dormir direito. Porque o que eu vejo muitas vezes é uma crítica ao modelo antigo. Tá certo? Por exemplo, eu me converti numa Assembleia de Deus que o homem não podia usar bermuda, tá? O homem não podia usar bermuda, mulher não podia usar calça, tá? Não podia usar brinco. Eu me converti numa Assembleia de Deus assim, tá? Pro tempo que eu me converti, isso foi muito bom para mim. Eu vejo às vezes o pessoal criticando o modelo, né, das igrejas mais tradicionais, de 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, mas aquilo ali serviu para um tempo, foi uma história, foi um tempo. Eu acho que a gente pode inovar, pode receber o novo, mudar, porque os tempos também mudam, a gente tem que se atualizar sem perder os fundamentos, né? Eu acho que a gente deve se atualizar, mas nós não podemos falar assim, não, aquilo lá foi ruim e não serviu. Tá certo? Porque nós precisamos valorizar. O que você disse aí, esses homens passaram por caminhos. O pastor Silas, quando levou o bispo Primaz, Manel Ferreira, lá na Slavec, aí aquelas perguntas que ele fez no finalzinho, aí o pastor Silas perguntou, bispo Manel Ferreira, o senhor tinha plano de saúde? Aí ele falou, nem saúde eu tinha, muito menos plano. Então olha só a história de uns homens desses, lá atrás, bispo Manel Ferreira, pastor Santos, e tantos outros pastores que trabalhavam com muita dificuldade. Claro que no desejo de fazer o melhor, às vezes vai haver um exagero, mas sempre no desejo de melhorar. Isso é fato. Como o senhor disse muito bem, muita coisa que aconteceu lá atrás serviu para aquele tempo. Agora, dizer que nada do tempo passado serve, aí não. Perfeito. Porque se a igreja chegou até aqui, é porque muita coisa lá de trás deu estrutura para a igreja chegar até aqui. Não, e o tanto de igrejas que esses homens abriram. Né? Os dois ministérios, o pastoral, o ministério dos pastores de igreja
e dos evangelistas, 30 anos, 40 anos atrás, um negócio muito diferente. Você vai ouvir história dos evangelistas, né, daquela época, que viajavam de ônibus, ficavam na casa dos irmãos, né? Não tinha uma oferta que merecia, mas esses caras rodaram o Brasil, pregaram em tudo enquanto a igreja. Os cantores, né, que cantavam em cima de caminhão, fechava a rua. Isso aí foi o que abriu o caminho para essa nova geração que está chegando agora, que tem acesso, né, às redes sociais, né, 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, mas teve um pessoal antes aí que passou aí. Que trabalhou, que batalhou. Até porque hoje, na era da rede social, parece que a coisa torna-se um pouco mais facilitada. Isso é fato. Hoje um vídeo, às vezes não é nem de grande qualidade. Camarada, tem um menino aí, eu estava vendo essa semana na televisão, ele fala receba. Um menino que chuta uma bola num campinho simples, e um menino agarrando, um menino simples, um menino bacana. Aí ele faz o gol e grita, receba! O menino está com mais de 37 milhões de seguidores nas redes sociais, foi até para a televisão. Vai ver, um rapaz de um lugar simples, menino de família, merecedor do sucesso que está vivendo, a gente percebe o pai dele chorando e tal. Mas vê que se fosse em outras épocas, dificilmente teria o sucesso que está tendo com um trabalho simples. Então hoje a gente tem que entender que esse momento é um momento que acaba facilitando. Mas como o senhor disse muito bem, os homens que vieram lá de trás, aí era difícil. Hoje o evangelista, o cantor, o pregador, por mais simples que seja a igreja, sempre tem uma oferta, tem um hotel para ficar, o povo se preocupa com uma janta, por mais simples que seja a igreja. Antigamente não tinha isso, ficava na casa dos irmãos, hospedados, cortava o Brasil de ônibus. Imagine, hoje o camarada pega um avião, 2 horas está ali no estado tal. Então tem que respeitar esses homens que batalharam, lutaram para hoje Deus levantar uma nova geração, e eu peço que Deus levante cada vez mais, mas não pode esquecer dos antigos, de quem trabalhou, de quem lutou. Do legado de quem passou antes. De quem passou antes. Você acha que a nova geração ela dá o devido valor para a igreja local? E, por exemplo, você prega nas igrejas e tudo, mas você tem uma igreja, você tem um pastor, você está constantemente falando, meu pastor, minha igreja, meu pastor, né? Culto de Santa Ceia, você está presente. Né? Você acha que a nova geração que está chegando aí está dando o mesmo valor? Porque tem gente tão desconectada que se eu pouco falar que se tem igreja, não fala se tem pastor. Você acha que está faltando um pouquinho aí, que está faltando esse link? A verdade é a seguinte, às vezes o próprio pastor local que convida o cidadão não tem essa preocupação em saber se ele entrega o dízimo na igreja, se ele participa da ceia, se ele frequenta. Tem o outro lado também. Tem camarada que a gente não sabe nem onde ele congrega. Hoje em dia, em alguns eventos, a preocupação é saber se o cara está estourado, está a favor, se traz povo, quantos vídeos tem estourados e tal. Mas não sabe quem é o pastor do camarada, de onde surgiu, apareceu como, congrega com quem. Então, infelizmente, tem essa raça, tem esse grupo, tem. Mas às vezes o pastor local também tem que ter esse cuidado de fazer um filtro, de saber quem é o camarada. Veio de onde? Esse cara congrega com quem? Quem é o pastor? É porque às vezes, como você disse, o pastor leva sem conhecer, sem ter uma aliança, nem receber uma indicação. Né? Só porque a pessoa está estourada nas redes sociais, o que é muito comum hoje, e coloca em cima do púlpito uma pessoa que não tem, como você diz, não tem igreja. Entendeu? O pastor presidente, amigo meu, falou assim uma vez, Maurinho, culto jovem aqui na igreja era domingo. E eu não gostava de trazer quem eu não conhecia. Aí a liderança falou, pastor, domingo no culto de jovens vai vir o pregador fulano. Ele falou, rapaz, não conheço, quem é? Não, pastor, é muito bom. Tá bom, irmão, tá bom. Ele falou, Maurinho, eu estou sentado ele do meu lado. Aí eu olhei para ele, pai, não estou sentindo firmeza nesse irmão. Aí perguntei para ele, você quer quanto tempo para pregar? Ele falou, pastor, eu tenho 4 tipos de mensagens. Ele, como assim? Eu tenho de 15 minutos, de 30, de 45 e de 60 minutos. O senhor quer qual hoje? Aí eu falei, vai na de 15 hoje.
E ele? Aí, falei, aí, pastor, é de 15. Ele, Maurinho, quando deu o 10, eu falei, tinha que ter a de 10, pra ele parar logo. Falei, Maurinho, foi tão ruim que eu fiquei preocupado nos 15 minutos. Ou seja, às vezes tem que ter essa preocupação com quem está trazendo. Mas, infelizmente, em alguns lugares, porque tem gente que ele fica preocupado em uma boa programação, uma programação recheada de nomes. Não há nenhum problema em levar bons nomes na programação. Não há nenhum problema em grandes homens de Deus. Mas isso não é tudo. A preocupação deve ser quem é, de onde é, quem referenda. Porque o que sai do altar acaba chegando no coração do povo. Existe uma transferência. Né? E se a pessoa não tem uma história, não tem, né, não está debaixo de uma autoridade espiritual, eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande na igreja. A pessoa passou na igreja, ela vai deixar alguma coisa lá. Pode ser boa e pode ser ruim. Né? O espírito que está sobre a pessoa, a vida que a pessoa tem com Deus. Eu acho que isso também precisa ser valorizado. Não só, e é lógico, é o que você falou, às vezes a pessoa está estourada, né? Fez um vídeo. Antigamente a pessoa tinha que gravar um LP inteiro. Hoje, às vezes, a pessoa canta uma música que às vezes nem é dela. Né? Mas gravou, pega, estoura, né? E nada contra. Mas essa questão da pessoa ter uma igreja, ter um pastor e congregar, eu acho que isso é muito importante. Você acha que hoje em dia... Como é que você vê a questão do tempo passar para as pessoas? Uma pessoa está vivendo um bom momento, é conhecida, é tudo. Isso aí é uma coisa que permanece para sempre, passa, né? Porque eu noto assim que o tempo passa para evangelistas, né? Para pastores. Como é que você encara isso? Que você percebe nisso? A verdade é a seguinte, o tempo passa para todo mundo. Eu vi uma entrevista do Romário e o repórter perguntou: qual é a sua maior preocupação quando parar? Ele falou assim: nunca mais ouvir a torcida gritando meu nome no Maracanã lotado. Ele estava preocupado porque ele sabia que o tempo ia passar. No ministério, e eu vou falar em especial do evangelista, sendo cantor ou sendo pregador, tudo passa, isso é fato. Por quê? Porque a coisa está sendo gerada com muita velocidade. E o povo de hoje, ele gosta de novidade. O que é novo hoje, daqui a 2 anos, pode não ser mais. Aí surgiu um outro novo. E já é esse outro cara que é o cara do momento. E 2 anos depois... 2 anos depois já é outro. Aquele novo já não é mais. Entendeu? Então, a coisa tá com muita velocidade. Camarada... Agora, o que eu valorizo são as pessoas que continuam, mesmo no passar do tempo, fazendo história. Porque tem gente que consegue um bom momento de fama. Tem gente que tem história ministerial. Então, ter um bom momento de fama... Às vezes a pessoa que tem essa história nem passou por tanta fama. Não teve esse ápice, como a gente vê. Mas a pessoa, você olha e fala assim, esse cara tem 30, 40 anos que está pregando. Esse cantor tem 40 anos de ministério. Eu conheço o cantor que ele está há 40 anos cantando e eu falo com ele, você não precisa gravar mais nada, porque quando você vai na igreja, apesar de tantas músicas que você tem, o povo só quer ouvir 2. Eu falo para ele, por quê? Passa tempo, o camarada continua. Então, e o senhor falou uma coisa interessante, tem gente que não chegou no ápice da fama, mas ele continua. Porque eu, conversando com um pastor, ele falou, Maurinho, a nuvem passa. A nuvem passa para todo mundo. Mas enquanto a nuvem estiver na sua cabeça, faça relacionamento. Porque um dia a nuvem passa. Então a nuvem passa. Agora, bobo, desculpa a expressão, é aquele que acha que nunca vai passar. Não, mas esse momento aqui é eterno. Não passa. Passou para João Batista, meu irmão, o cara morreu. O cara do deserto, do Jordão, passou. Então, o tempo passa. Agora, quem leva uma vida íntegra, séria, de retidão, ainda que esse tempo de fama passe, ele nunca terá sua história terminada. Ele vai continuar. É porque a pessoa que tem relacionamento, ela sempre volta por causa do relacionamento. É meu amigo, é minha amiga, é gente que eu conheço a família,
né? Então eu gosto de receber de volta. É gente que senta aqui, ó, ao redor da mesa e fica uma comunhão boa. Essa questão do tempo passar é muito importante a gente falar porque, né, como você disse, tem gente que acha que nunca vai passar. Né? Não estou dizendo que vai passar o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Não é isso que a gente está dizendo. Não é isso. Estou falando dessa questão da ministerial. Daquele momento de todo mundo querer, todo mundo quer convidar. Isso tem um prazo, isso tem um tempo. E isso passou para muita gente, isso é fato. Tem gente que o Brasil está querendo no momento, faz agendas, está estourado, todo mundo está querendo. Mas como eu disse, como vem surgindo, cada semana surge alguém. E com esse negócio de rede social, aí foi o que o senhor falou. O camarada não tem uma música de autoria dele. A pessoa não tem uma música, ainda que não seja de sua autoria, mas lançada por ele, mas ele tem graça de Deus na vida, tem um bom trabalho, e ele está rodando mais do que o compositor, ou o irmão que lançou a música. Verdade. Ele está rodando aí. Verdade. Com graça de Deus, com unção. Lógico. E não há nada contra isso. Sim. Não, até é bom o pessoal que está assistindo entender que nós não estamos fazendo crítica para ninguém aqui, de maneira nenhuma. Entendeu? Eu acho até bonito. Eu tenho uma filha que é adolescente, a outra que já está na juventude, está estudando, já está estudando fora. Mas as minhas filhas, né? Pai, tem que trazer o fulano. Pai, você tem que trazer aqui, olha, esse cara é bom demais, olha a ministração dele. Eu pergunto, qual é o nome? Assim, a idade chega pra gente mesmo, né? Eu acho que eu tô ficando velho. Porque ela me fala um nome que eu nunca ouvi. Falou, pai, você tem 3 milhões de seguidores. Tá estourado. Aí, teve gente que eu até tentei. Eu pedi a secretária da igreja, né? Falei, liga pra essa pessoa, vamos ver se a gente consegue trazer aqui. Não tem agenda mais esse ano. Entendeu? Não tem mais agenda esse ano. Falei, vamos tentar pro ano que vem? Não, só abre a agenda, entendeu? Com tanto tempo de antecedência. Falei, gente, eu nunca ouvi. Então, assim, é uma coisa extraordinária. O advento da internet, né? As redes sociais, o advento das redes sociais facilitou demais o alcance das pessoas. Antigamente, a pessoa, para alcançar o Brasil, ela tinha que viajar o Brasil inteiro. É verdade. Tinha que viajar o Brasil inteiro. Tem um lugar que eu chego, eu nunca ia imaginar que lá alguém já tinha visto uma mensagem minha. Aí eu chego, aí a pessoa comenta, eu vi aquela mensagem assim, assim, assim. Fala, rapaz, que legal. Sabe o que o cara viu? Irmão? E se não tivesse a rede social, seria mais difícil. Então o que acontece? Essa geração, aí a gente volta lá ao respeito de quem fez a história para chegar até aqui. Porque hoje, e não é nenhuma crítica a ninguém, hoje, a pessoa quando tem a graça de Deus, a unção, bons relacionamentos, um bom trabalho, por mais que a música não tenha sido lançada por ele, um trabalho dele, mas ele anda. E o povo convida. Por quê? Porque a coisa vai girando com muita velocidade. Não, isso tem um lado muito positivo, que é a oportunidade que a gente tem de compartilhar o evangelho com muita gente e alcançar muito rápido. Né? A gente grava, por exemplo, um podcast como esse aqui e lança, daí a pouquinho já alcançou 100, 200, 300, 400 pessoas e vai. Então isso é uma maravilha. Né? Só que a gente precisa saber lidar com essas ferramentas e entender que a questão, por exemplo, que são as questões inegociáveis, tá? No ministério. Você ter uma igreja local, congregar, estar debaixo da autoridade de um pastor, respeitar o tempo de Deus, né? Que às vezes a pessoa também está novinha e já achando que é maior do que o pastor, porque o pastor não tem tanto acesso, não tem destreza para poder lidar com redes sociais e tudo. Aí a pessoa olha e fala assim, não, eu tenho 1 milhão de seguidores, meu pastor, tadinho, tem 900, e acha que o número de seguidores que ele tem nas redes sociais faz com que ele tenha mais autoridade que o pastor. Várias vezes eu ouvi meu saudoso bispo Daniel Malafaia, que foi meu mentor lá na igreja onde eu congrego em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e hoje meu pastor é o seu filho, o pastor Alessandro Malafaia, que está fazendo um brilhante trabalho. Na reunião de obreiros, na minha igreja, por várias vezes eu ouvi o bispo Daniel Malafaia falar, aqui estão os nossos pregadores. Aí falava nomes. Tá fulano, 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 fulano. Eu não tenho nenhum ciúme de vocês quando pregam aqui. E eu quero que Deus levante vocês cada vez mais.
Mas só não se esqueçam de uma coisa. Arão falava melhor do que Moisés, mas o cajado estava nas mãos de Moisés. Isso eu guardei, falava isso, cuidado. Você que é de congregação, respeite seu dirigente. O dirigente talvez nem sabe falar como você fala, mas a autoridade está na vida dele, sobre você. Então, quando o obreiro, o cantor, o pregador entende isso, talvez o pastor desse irmão nunca andou de avião, ele anda toda semana, mas é autoridade sobre ele. Talvez o pastor simples, não teve tempo de estudar e fala um português um pouco complicado e o pregador, o cantor fala bem, mas a autoridade está sobre o pastor. Então o meu bispo Daniel Malafaia falava isso. Vocês podem pregar mais do que eu e eu quero que Deus levante vocês, mas nunca se esqueçam. Arão falava melhor do que Moisés, mas o cajado estava nas mãos de Moisés. Acho que se entender isso... Só isso aí já dá uma, vamos dizer assim, uma garantia de que a pessoa vai ter um ministério por muito tempo. Ah, com certeza. Porque vai estar debaixo de autoridade, igreja local, né, fazendo a obra de Deus. Seu pai é pastor? Meu pai é pastor, isso. E quantos irmãos? Agora tem que pensar aqui, calma aí. Porque Eduardo, Rosirene, Luciana, Luciene, que morreu, Carlos, Lucas, Luciano, eu, Leilson e Rodrigo. Eu acho que na minha conta deu 9. Entendeu? 9 irmãos. 9 mais, irmãos. Mais algum pastor, não? Não. Tem um que é presbítero lá na nossa igreja, é uma congregação, que é o Eduardo. Tá. É o irmão que eu tenho que é presbítero. Seu pai é pastor até hoje? Pastoreia a igreja, não? Não, graças a Deus não. Como é que foi lá a criação? Você conta umas histórias do seu pai muito engraçadas e tudo. Quando seu pai levava vocês para a igreja, quando era pequeno. Meu pai, um homem muito simples, um grande homem de Deus, mas meu pai parou lá atrás. Então, se meu pai pastorear hoje, eu tenho pena das ovelhas. Porque ele parou naquele ritmo antigo. Uhum. Ele parou. Não se atualizou. Não se atualizou. E ele mesmo fala isso. Não dá para dirigir igreja agora mais não, porque eu parei lá atrás. Então, quando ele vê algumas coisas, ele critica. Não sei o quê. Por exemplo? Falo, papai, não é assim. Quer ver meu pai? Toda igreja que meu pai vai, meu pai acha que tem que ter profecia em todo culto. Aí o culto que falta a profecia, ele fala que Deus não... Não, esse culto é frio. Aí eu falo, pai, vamos na igreja tal, não pode profetizar lá, vou fazer o que lá? Aí então... Mas só que o culto que meu pai tinha lá atrás dava mais oportunidades para isso, para profecia, revelação, e ele achou que só isso faz parte do culto. Isso também faz parte, mas não é só isso. Usos e costumes, meu pai não conseguiu abrir a mente para o tempo que a gente está vivendo. Meu pai é um cara muito simples, um homem de Deus, que me ajudou muito. Se eu sou alguma coisa, apesar de não ser muita coisa, eu devo ao meu pai. O meu pai orou para Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Foi meu pai que me batizou nas águas, eu tinha 12 anos de idade. Uau. Então, a estrutura ministerial... Pastor, eu entendo um pouquinho de convenção, e gosto de falar sobre isso, esses detalhes de convenção. Eu aprendi tudo com meu pai, menino ainda. Ele te levava? Me levava, me ensinava. Nó de gravata, meu pai falou assim, olha pra mim, aí fez o nó 6 da manhã. Ó, vou fazer uma vez só. Aí eu fiquei olhando, ó, fez, desfez, tirou, jogou, falou assim, quando eu chegar de tarde do serviço, eu quero esse nó feito. então meu pai foi me ensinando. Claro, meu pai, porque meu sonho era ser jogador de futebol, era o meu desejo. Meu pai não gostava de futebol. Então ele queria que eu fosse um pregador. Esse negócio de pregação é coisa do meu pai que inventou para mim. Ele que insistia. E foi que te deu a primeira oportunidade? Como é que foi? Então, foi assim. Eu tinha acho que 11 ou 12 anos e meu pai, ele era pedreiro. Trabalhava lá em Bangu, no Rio de Janeiro. No Rio. Aí ele chegou em casa com um convite para mim. Ó, você vai pregar dia tal na igreja lá em Rio da Prata de Bangu, num congresso de adolescente. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. Aí eu falei assim, mas papai, eu não sei pregar. Ele falou assim, não, meu irmão, eu falei lá que você prega muito. Você vai pregar. Eu falei, mas eu não sei, pai. Não, você vai pregar, irmão. Como eu não sabia preparar a mensagem, de 11, 12 anos eu fiquei lendo, assim, uma semana Efésios 6, né?
Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa parte eu li alto. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Preparei um esboço e fui. Essa foi minha primeira pregação. Fui para a igreja, anotei. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. Porque era um pregador mirim. Nessa época não tinha isso. Uhum. Aí tinha uma faixa na porta da igreja, grande pregador mirim. Falei, Meu Deus do que céu. peleja. Sou eu. Quando eu fui pregar, o dirigente do culto falou assim, vamos ouvir o filho do irmão Antônio, acho que era diácono na época. Aí ele falou assim, eu tenho até hoje trauma disso. Ele falou assim, vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Aí eu pensei, eu tô... Aí quando você vai numa igreja hoje, o pastor fala assim, irmãos, o pastor Maurinho vai pregar, vocês vão ver o que Deus vai... Volta tudo. Porque eu falei, vamos sair pregar. Aí eu, rapaz, o que esse cara tá falando? Aí peguei, saudei a igreja, cumprimentei a igreja, falei, pastor Christian, do nada, deu um branco na minha mente. E não saía mais nada a não ser né. E eu comecei, Jesus está aqui, né? Aí comecei, igreja lotada, assim, muita gente, Jesus está aqui, né? Ó, vai ter vitória, né? Louvado seja Deus, né? Bendito seja o Senhor, né? Vai ter cura aqui, né? Aí eu tô falando, né? Eu ouvi nitidamente, o pastor da igreja na época, eu não lembro o nome, falou com meu pai. Irmão Antônio, seu filho não prega nada. Isso eu ouvi. Ele está estragando o congresso. Como meu pai era muito ignorante, eu fiquei nervoso e olhei para trás. Meu pai pôs a mão na cinta, aí falou, você vai ver o Né lá em casa. Aí, quando eu cheguei em casa, isso tudo falou, ele sabe, tomara que ele veja isso, tomara que o senhor veja essa parte, pai. Tomara que o senhor assista. Quando eu cheguei em casa, o meu pai pegou a cinta e me deu uma coça. Falou, você não vai ser jogador de bola, meu irmão. Você vai ser pregador. Melhor você aprender a pregar. Foi. Aí eu, ok, pai, tá tranquilo. Aí, uns 15 dias depois, ele chegou com outra, que antigamente chamava de carta convite. Sim. Aí ele chegou com outra carta para mim. Ó, vai pregar lá em Campo Grande, perto do INPS, congregação do Campo de Bento Ribeiro, dia tal. Falou assim para mim, eu peguei a carta, pensei, meu pai quer me matar. Ele não quer eu vivo mais, porque eu não sei pregar. Aí já teve aquela frustração. Eu falei, vai dar tudo errado de novo. Aí eu me lembro que fosse hoje, eu preguei João, capítulo 6, versículo 9, multiplicação, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Por incrível que pareça, nesse dia eu consegui pregar, não fiquei nervoso. Cheguei em casa na bênção. Sem né. Aí eu fui desenrolando, tal, ou seja... O meu pai, apesar do jeito ignorante, era a arma que meu pai tinha para usar para não nos perder para o mundo. Era a arma que ele tinha, meu pai. Mas me ensinou a orar, a ser crente, orar de madrugada, ler Bíblia. Eu gostava de ficar fazendo perguntas ao meu pai. Pai, como é que é aquela história de Sansão? Meu pai nunca me respondeu. Meu pai dizia, pega a Bíblia e vai ler. Meu pai não dava resposta. É isso, abre aí, irmão, Juízes tal, vai ler. Depois você me explica o que você aprendeu. Então teve essa contribuição. Claro, pegava um pouco pesado, não precisava bater para o cara ser pregador e tal, mas hoje eu entendo que era a arma que ele tinha que usar. Era o jeito dele. Era o jeito dele. O jeito dele e, né? Funcionou. Tá funcionando. Porque você não é jogador de futebol, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Seu pai foi usado para você não ser uma pessoa frustrada. Você tem que enxergar desse jeito. Porque como foi jogador de futebol, certamente não ia. A minha única tristeza tá certo. A minha única tristeza depois é que eu tenho um dos irmãos que é jogador de futebol, o Carlinhos. Aí um dia eu estou viajando, liguei pro meu pai, benção, papai, como é que você tá? Ele, tô indo pro Galeão. Falei, fazer o que no Galeão, papai? Você não anda de avião? Tô levando seu irmão, ele vai pra Espanha. Que legal. Falei, pô, que legal. Fazer o que na Espanha? Rapaz, fechou um contrato com um clube lá na Espanha. E vai lá e tal. Falei, que bacana. Teu irmão joga muito, cara. Tomara que dê certo. Só elogios. Aí a minha mente pensou, rapaz, quase morri. Caramba, o tempo passa, irmão. Ele é mais novo que você? Mais novo. Mais novo. Eu falei, rapaz, como o tempo passa. A minha época aí eu vi. Ou seja, hoje ele já não tem a mente lá do passado. Já entende que isso... Quem tem a vida, a cabeça no lugar,
Se o cara continuar com a cabeça em Deus, não atrapalha. O cara pode ser um jogador de futebol e ser um homem de Deus. Tem uma história que você conta que seu pai parece que foi num velório, e seu pai, né, começou a profetizar lá para o pessoal lá. Então, como é que é essa história? Como eu falei, meu pai, ele gosta desses ambientes, né, de oração, de vigília, tal. Aí a tia Maria faleceu, que era a esposa do meu tio Tarci, que eu falei, né, que era amigo do pastor Santos. Tia Maria faleceu. Aí fomos pro velório da tia Maria. Foi na igreja dela, meu tio era pastor lá em Caxias. Aí eu estou procurando meu pai. Cadê papai? Papai tá onde? Eu tô caçando. Eu falei, meu Deus, cadê meu pai? Em cima da igreja tinha um terraço. Eu estou vendo um bolo de gente assim, em volta de alguém. Uma roda assim, em volta de alguém. Eu falei, que confusão é aquela ali? O velório é lá embaixo. Aí quando eu chego na roda, é meu pai que está no meio. E os irmãos em volta. Aí eu falei, o que é isso aí? Meu pai estava revelando para os irmãos, entregando revelação do velório. Aí eu entrei na roda assim. Falei, irmão, rapidinho, dá licença aí. Falei baixinho no ouvido dele. Papai, aqui não é ambiente para isso, papai. No ouvido dele. Vamos descer. Tá sendo velado lá o corpo da tia Maria. Vamos descer. Ele falou aí, quando eu falei baixinho, ele falou alto. Não, meu irmão, deixa os mortos enterrar seus mortos. Vem me atrapalhar, não. Não me atrapalhar. Não, irmão, deixa os mortos. Quem quiser que desça. Eu vou ficar aqui. E não desceu. Ou seja, é o jeito dele. Às vezes, eu já tentei, assim, falar com cuidado, mas depois eu parei. É o jeito dele, não adianta. O meu pai tá com 69 anos já. Ano que vem, fazer 70, vou fazer até uma festa para ele. Mas é o jeito dele, a gente tem que aprender a lidar com o jeito das pessoas. Você ficou preocupado com ele nessa pandemia aí? Fiquei, não. Ele ia para culto do mesmo jeito, ia para as vigílias, ia para reunião de oração? Não, isso aí meu pai deu trabalho. Por quê? Porque logo no início a gente não sabia, não tinha vacina ainda. Uhum. E ele abriu um culto de oração na varanda dele, da casa dele. Como ele é usado em revelação e visão, isso lota, né? O povo gosta, vai. Ele é usado por Deus. Aí eu fui, aí minha irmã mandou umas fotos da garagem lotada. No fervo da pandemia. No início da pandemia, pegando fogo. E ele já teve tuberculose, um monte de coisa. E minha irmã mandou uma foto da garagem lotada. Aí eu... que é isso aqui? Ela, é a garagem do papai, mas tá lotada lá de mistério, de revelação. Sem máscara. Sem máscara, sem álcool em gel. Aí ele ungiu lá um irmão meu, a diácono, caçula, com... A minha irmã mandou a foto do azeite, era aquele azeite galo, né? Ungindo assim, meu irmão. Aí eu fiz o quê? Liguei pra ele. Falei, pai, tô sabendo que tá tendo um culto aí, pai. Segunda-feira tá lotada a garagem. Não é bom. Não é momento para isso, evita. Não, sabia que... E a Rosirene ia te falar, minha irmã Rosirene. Falei, pai, não faça isso, a gente fica preocupado com o senhor. Vou parar então, não vai ter mais. Falei, tá bom, pai, para. Era toda segunda. Na segunda seguinte, ele me ligou. Tá viajando? Aí eu senti, assim, algo estranho. Falei, por quê? Não, nada não, mas cuidado aí, na viagem. Falei, tá bom, pai, obrigado. Falei, tem um negócio aí. Quando eu sabia a hora do culto, eu falei com a minha esposa, eu vou lá na casa do meu pai. Ela, vai lá, falei, vou. Fui na região, na casa de um colega conversar, que é vizinho dele. Quando deu 7h30, eu entrei na rua dele. Quando eu chego na garagem, a garagem lotada, e ele cantando, nós abrimos com o pandeiro, esse culto. Aí, quando eu paro o carro todo vidro escuro, meu carro vidro escuro, ele falou assim, para a diaconisa, ô fulana, vê quem é essa pessoa do carro aí, vê um lugar para ele sentar, porque ele não reconheceu o carro. E eu assinado, eu fiz a garagem. E a pessoa veio, falou assim, pois não, quando eu baixei o vidro, falei, benção, pai. Aí ele olhou e falou, irmãos, por favor, vamos parar por aqui. Encerrou o culto. Da hora. No início, que tava cantando na água, com a garagem lotada. Aí, gente, vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos. Até aqui, né? Às vezes Deus fala no louvor. Aí parou na hora. Aí os irmãos tudo irados, passando por mim, cara feia. Aí foram embora. Eu falei, meu pai, não pode. Então deu trabalho.
foi uma peleja, mas graças a Deus tem Tá bem, tá guardado, com saúde e graças a tudo. Deus. Você foi pai recente agora? Sim, pela misericórdia do Senhor. Quantos anos de casado? Eu vou fazer 24. 24 anos, mas você já tem 2 filhos, já tinha, né? Antes de ter o novinho agora. Tem um que tem 22 anos, que é o Luiz Henrique. Tem o do meio agora, né? Que é o Luiz Otávio, 20 anos. E agora, Deus tem me dado mais um presente, que é o Luiz Mauro. Você gosta de Luiz? Não, lá na casa tem 4. Você? Sou eu, Luiz Mauro. O mais velho é o Luiz Henrique. O do meio é Luiz Otávio. E o pequenininho é Luiz Mauro Filho, é o Maurinho Filho. E se Deus ainda der a chance, eu queria ter a Luísa Maura. Luísa. O pequenininho tá com quantos meses? 2? 2 meses. É o Maurinho Filho, 2 meses. Vamos ver se eu faço esse aí virar um pregador, né? Porque os outros 2 não conseguiram. Não, né? Mas ou então você manda ele pro seu pai. Seu pai falou, Tá pai, vendo? aplica aí o mesmo processo. Então Deus me deu mais uma criança, graças a Deus. Minha esposa é psicóloga, a irmã Cristiane. Então, graças a Deus, tem mais um menino aí na casa. Eu digo para uns colegas que quando eu não tinha condições de criar, Deus me deu condições para criar e criei bem. Agora que Deus tem me dado condições de criar, eu falei, que sabe uma coisa, tem mais um. Na verdade, eu queria uma menina, né? Mas aí Deus nos deu um menino. Tudo menino. Eu tenho 2 meninas. Eu nem tento um menino, porque se eu vou tentar, vai acabar vindo outra menina. Então, você já tinha 2, falava, uma menininha agora? Mas veio. Toma mais um Luiz. Mais um Luiz. Se der um grito lá dentro da sua casa, Luiz! E aí, chega 4. Quando alguma cobrança me liga, fala assim, queria falar com o Luiz, foi qual dos 4? Me liga alguma conta, uma coisa, é seu Luiz, foi qual? Então, o importante é que o menino está com saúde, graças a Deus, e criar mais um filho na presença de Deus, que Deus me dê sabedoria, né? Em nome de Jesus. Como é que concilia a família com o ministério? Pastor, a verdade é uma só. Quem quer abraçar o mundo de uma vez só, ele não vai conseguir conciliar ministério com família. Quando o camarada quer abraçar tudo, vai complicar. Já viu evangelistas, pastores perdendo família por causa de igreja, por causa de ministério, por causa de viagem, por causa de... Já. Infelizmente, eu vi vários. Acho que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu já vi vários, infelizmente, por causa do ministério, de agenda, ele perder família, perder filhos para o mundo, para as drogas. Você acha que o cara tem que se gabar de ter 30 dias de agenda no mês? Eu acho que... Não é perigoso? É perigoso. Ele pode até ter 30 dias, mas a maioria ser na sua região. Voltar para casa. Voltar para casa, viaja, fica 3 dias fora, volta. Agora, eu também não posso ser leviano, que lá no início do meu ministério, eu também precisei ficar dias fora. Isso pode acontecer. Quando a pessoa está divulgando o ministério, estendendo um pouco mais as agendas, vai num lugar e um colega indica para um outro, estou com um amigo aqui, isso também já fiz. Eu não posso chegar agora e criticar. Agora, eu acho que a pessoa que já tem um ministério sólido, um ministério que não há mais essa necessidade de ficar tanto tempo fora, eu acho que é prejudicial sim. Tem gente que tem condições de ficar 3 dias, no máximo 4 fora e voltar para casa. Atender a agenda na sua região. Então, se o pregador pensar nisso, com certeza ele vai continuar mantendo a sua família. Mas dá para conciliar. Você acha que Deus vai chamar uma pessoa para a pessoa exercer o ministério e para exercer o ministério ter que perder a família? Não. Você acha que Deus faria isso? Não. Eu acho que está mais, então, na administração da própria pessoa. Da própria pessoa. Foi o que eu falei. O cara quer abraçar o mundo de uma vez só. Ele quer dizer que está com a agenda estourada. Acaba estourando a própria família. Não, eu estou viajando. Às vezes a gente vê, o cara posta um cartaz. Não cabe no Instagram. Não cabe. É de 1 e tem até um... Aí veio, parece que cria mais um dia, de 1 a 32, porque é muito tempo. E o cara acha isso legal. Ou seja, repito, quando ele tem várias datas na própria região, ok, viaja, volta. Mas o camarada ficar 20 dias, 30 dias, 40 dias fora de casa com a família, aí eu acredito que vai gerar um problema. Sabe que essa foi uma das coisas que o pastor Billy Graham respondeu numa das últimas entrevistas que ele fez?
o Larry King, que estava entrevistando ele, perguntou para ele o que você mudaria, né? Ele citou 3 coisas. Ele falou ele oraria mais, ele falou mais uma coisa, e a terceira coisa era essa. Eu gastaria mais tempo com a minha família. Então acho que todo mundo acaba voltando para isso. Passar um pouco mais de tempo com a família. Feliz é aquele que ainda consegue voltar a ter mais tempo com a família. Porque eu vou repetir. No início do ministério, ou quando o cara dá aquele boom no ministério, a agenda fica mesmo muito corrida. Isso é fato. E a pessoa acaba aproveitando aquele momento. Como nós já falamos lá atrás, o cara sabe o que vai passar. Então ele acaba querendo aproveitar aquele momento. Então é aí que a pessoa acaba atropelando muita coisa, entendeu? Porque ele tem que aproveitar o momento, ele tem que atender, ele tem que estar num estado no outro, viajando. Eu lá no meu início do ministério, quando eu comecei a sair muito, eu também já cheguei a ficar dias fora de casa. Eu não posso chegar aqui e criticar o colega que faz, se um dia eu também já fiz. Mas eu tive tempo de corrigir, entendeu? Tive tempo de corrigir. E claro, de alguns anos, e muitos anos para cá, eu tenho, graças a Deus, tido sabedoria para gerenciar isso na agenda e na família. Porque dá para fazer. Se o cara quer abraçar tudo de uma vez, só aí, meu irmão. Você tem vontade de pastorear a igreja? Tomara. Eu tenho vontade de ter chamada. Tenho vontade, chamada e promessa. O primeiro grande evento que eu preguei na minha igreja, há 20 e tantos anos atrás, quando eu vou subindo foi no sítio da nossa igreja, no retiro de carnaval. O primeiro evento grande que eu preguei na minha igreja foi lá. Isso tem 20, acho que 22 anos ou 20. Quando eu estou subindo o palanque, um pastor, na época, me chamou e falou assim: vem cá, irmão Maurinho, hoje Deus vai soprar seu nome aqui no campo. Depois, em várias partes do Brasil. Mas um dia você vai parar para pastorear uma igreja. Isso tem 22 anos, mais ou menos. E eu não era pregador nem no meu campo, ele não me conhecia. Aí eu recebi aquela palavra e guardei no coração, assim como Jacó guardou quando José contou os sonhos. Então, o tempo foi passando, e de um tempo para cá, até meu estilo de pregação foi mudando. O estilo de mensagem, o jeito de pregar. Alguém diz que eu estou indo mais para uma mensagem um pouco mais pastoral, um jeito diferente do evangelista. Então, eu tenho chamado, eu acredito que tenho, eu tenho um sonho de ser pastor de igreja. De um tempo para cá, eu vou pregar em alguns lugares, eu me vejo pregando na igreja que eu serei pastor. Olha que coisa interessante. Legal. E eu fico copiando, eu fico guardando coisas que os pastores fazem nas igrejas, coisas boas. Eu vou fazer isso na igreja que eu for pastor. Legal. Eu chego, anoto, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Quando eu vejo a coisa, Rafael, isso aqui eu não vou fazer não, isso aqui vai me atrapalhar. Então eu acredito que um dia vai chegar a minha vez, aguardando, na hora certa, no tempo certo. Então a hora que for, que Deus falar é agora, entendeu? É uma dinâmica diferente, né? Hoje você anda pregando em todas as igrejas, em tudo quanto é igreja. A hora que parar para poder pastorear, você acha que vai ter um choque ou não? Ou você acha que Deus vem te preparando mesmo para isso? Eu acredito que Deus já vem me preparando. Porque aí eu vou falar algo aqui, não sei se quem vai ouvir vai gostar. Eu vejo muito pastor de igreja que ele quer ser evangelista. A pessoa tem que decidir, ou ele é pastor de igreja ou ele é evangelista. Claro que às vezes atender um colega, atender um amigo, faz parte. Em dias alternativos, que não há culto em sua igreja. Mas quando eu vejo um pastor de igreja postar um cartaz 15 dias em tal lugar, eu falo, meu irmão, entrega a igreja pro vice. Entrega a igreja pro vice e deixa a gente em paz. O cara tem vontade de ser evangelista. Acaba atrapalhando os evangelistas. Então a gente tem conta para pagar, gente. Deixa a gente trabalhar em paz. Você é uma pessoa que valoriza muito relacionamento. Sim. Tem muitos amigos? Acontece, Deus tem me dado ao longo do tempo bastante amigos. Às vezes eu ouço alguém falar, eu tenho poucos amigos. Eu ouvi uma vez uma frase que não é uma regra, mas quem diz que não tem amigo é porque, quem sabe, ele nunca foi amigo. De repente o cara fala, eu não tenho amigo porque eu me decepcionei muito.
Eu não tenho amigo porque todo mundo me traiu. Rapaz, será que todo mundo é ruim? Só esse cara que é bom? Todo mundo trai esse cara, meu irmão. Então eu, graças a Deus, aonde eu passei, eu sempre colecionei amigos. Perfeito. Graças a Deus, meu lema é fazer amizade, bons relacionamentos. E eu tenho, por esse Brasil afora, aí, vários amigos. Tem aqueles mais próximos, até Jesus tinha, né? Os seus mais próximos, os mais próximos, os mais de perto, que a gente ouve um conselho, pede uma orientação. Mas graças a Deus tem me dado bastante. Eu li também uma frase no livro que o escritor disse assim: não conte a sua vida pelo número de anos, conte a vida pelo número de amigos. Então, se você é uma pessoa que fez muitos amigos, né, você pode se sentir uma pessoa realizada. Né? Porque eu acho que no final é isso mesmo que vai permanecer. Né? Família e bons relacionamentos. É isso que vai... Bom, já estamos quase chegando aqui no finalzinho. Eu vou pedir para o pastor Luiz Mauro... Luiz Mauro... Ferreira da Silva. Luiz Mauro Ferreira, olha, é forte, Ferreira é forte. Quando eu comecei era Mauro Silva, eu achava esse sobrenome muito fraco, eu fiquei no Ferreira mesmo. Né? Puxou um. Entendi. Entendi o mistério. Tá tudo explicado. Aí o cara tá querendo começar ministério, igual você falou aí, né? Você tava subindo para pregar, você não era conhecido, né? 20 e poucos anos de idade, comecinho, no início dos 20 anos ali. Alguém te entregou uma palavra, você foi vivendo aquele momento e tudo. Aí eu tô pensando aqui na galera nova que está começando agora. O começo não é fácil, não. Quando você olha para trás e vê, né, tudo que passou, né, às vezes eu fico olhando para trás as experiências que eu tive, né, é uma graça que vem para aquele momento. Porque, por exemplo, se eu olhar para mim agora, para ter que passar tudo que eu passei, né, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, não é brincadeira, não. Então tem uma galera nova aí. Uma das coisas que eu tenho percebido, não sei se você também tem essa percepção. Na minha época, começando ministério, com 20 e poucos anos também, aspirando, querendo ser pastor, né, e tal, existia um grupo grande dentro da igreja de jovens, amigos meus, tudo querendo ser consagrado, querendo ser diácono, querendo ser presbítero, querendo ser pastor, querendo pregar. Eu acho que esse número diminuiu. Eu não sei se eu não percebo esse fervor na vida de tantos jovens. Você acha que é igual era antigamente? Ou você acha que mudou um pouquinho o foco, que a juventude está focada em outras coisas? O que você está achando? O que está acontecendo hoje é o seguinte: muitos jovens acabam olhando o sucesso ministerial de alguém, mas não olham o processo que a pessoa passou para chegar no sucesso. Também tem esse lado. O jovem quer chegar aonde o camarada chegou, mas ele não sabe o processo que ele passou. Pedro disse isso para Jesus: estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas só que Pedro não sabia que não estava pronto. O grande erro de muita gente é pensar que está pronto, mas não está pronto. Hoje em dia, a gente encontra muitos jovens querem ser pregadores, mas eles estão olhando a vida de alguns que aparentemente teve sucesso e eles querem chegar no mesmo Querem patamar. aquilo ali. Não, quero aquilo ali. Olha o fulano. E às vezes também o erro é do próprio evangelista. Quando o evangelista acaba expondo demais certas ostentações e dá a parecer que é fácil. Uhum. A vida é isso. A vida é o carrão que ele mostra. A vida é as comidas nos lugares que ele come, que ele gosta de postar. Hoje eu comi no Xambalaia. Aí bota lá, rapaz, o cara só come em lugar caro. Rapaz, o cara, olha o carro dele. Acha que ser é aquilo ali. É aquilo ali. Acha que ter ministério é aquilo ali. E eu não faço nenhuma crítica a ter bons carros, comer em bons lugares. Eu também gosto. Que Deus abençoe mesmo. Mas às vezes acaba passando a imagem para quem está começando que isso aí é ministério. Que é a coisa. Que é a coisa. Por isso que tanta gente frustrada entra no ministério e não dá certo. Eu conheço muita gente que tem até hoje pilha de CD em casa, encalhado, até hoje. Porque cantava bem na igreja e alguém dizia: rapaz, eu vejo um CD na tua frente rodando, hein? São os seus mesmo que você não vai vender. Que vai... Mas ele era bom para cantar no domingo, na quinta. Perfeito. Mas só que alguém fala: rapaz, eu vejo, mesmo vejo. Aí a pessoa acaba se frustrando, não chega em lugar algum.
Então, infelizmente, a gente está vivendo essa geração. Agora, eu repito, eu quero que Deus levante pregadores, jovens. Sim. Tão lindo ver um jovem pregando, uma menina. Hoje Deus tem levantado mulheres pregando, pregadores abençoadíssimos nesse Brasil, jovens pregadores, que Deus levante mesmo, mas que sigam o caminho certo, obediência. Eu sou a favor do seguinte, principalmente quem está começando, jovem, eu vou pedir para você dar um conselho para os jovens aqui que estão começando agora. Mas eu sou muito a favor de que quem está querendo, sirva na igreja local. Sirva o seu pastor. E se Deus tiver que fazer alguma coisa com você, maior do que isso, você não vai impedir Deus. Ninguém para Deus no processo, naquilo que Ele tem para a sua vida. Se você ficar firme na sua igreja, servindo o seu pastor. Eu me lembro quando eu me converti, que eu aspirei ao ministério. Eu queria era ajudar na igreja. Tinha obra na igreja, eu estava lá ajudando. Eu servia no trabalho da juventude. Eu, quando tirava minha semana ou duas de férias, que eu morava na América, eu tirava minha semana ou duas, eu tirava férias para ficar na igreja ajudando. Entendeu? Tinha prazer de estar perto dos pastores, servir os pastores, buscar pastor no aeroporto, em época de congresso, de conferência, de escola bíblica de obreiros. Eu acho que o segredo está aí. Você serve na igreja local com o propósito de ser um servo. E se Deus tiver que fazer alguma coisa além disso, entendeu? Deus é responsável para poder fazer isso cumprir na sua vida. Eu queria que você falasse com os jovens aí, né, de 20 e poucos anos, 20 anos, 18 anos, sei lá, que está querendo começar, que olha e quer crescer, quer chegar em algum lugar. Uma certa feita, um jovem diácono veio me pedir um conselho. Pastor, me dê um conselho aí para eu ter um ministério de itinerante, de pregador itinerante, evangelista, de sucesso. Eu tenho atendido algumas agendas, tenho viajado. Eu falei, você é o que na igreja, irmão? Ele falou, eu sou diácono. Eu falei, vou te dar um conselho, meu irmão. Sirva a sua igreja. Você está começando já mal, falei para ele. Primeiro que o diácono é para ficar viajando, irmão. Andando, abandonando a sua igreja. Você pode até atender, sim, alguns convites debaixo da bênção do seu pastor. Mas sirva a sua igreja. Trabalha na sua igreja. Porque se o obreiro servir a igreja, está debaixo de uma autoridade espiritual, não adianta, ninguém atrapalha o que Deus projetou. Ninguém atrapalha. É só aguardar o tempo. O camarada está na igreja dele, servindo, trabalhando. A oportunidade surge na hora certa. Perfeito. A oportunidade, ela surge na hora certa. Na minha igreja aconteceu assim. Esse evento, que foi o que eu surgi no campo, era um evento que todos os pregadores do campo surgiram nesse evento. E eu já pregava em congregações. Aí teve... Eu já pregava ali nas congregações. Aí teve uma oportunidade que um pregador não poderia pregar mais no evento, quando o meu pastor falou, quem vai pregar no último dia? Aí o líder dos adolescentes falou, pastor, o Maurinho, eu já estava servindo a igreja. Perfeito. Aí ele falou assim, o Maurinho Ele não quis, porque eu preguei na frente dele um culto de jovens e fiquei nervoso e tal. Ele, não, deixa o Maurinho para a próxima, que é um evento grande, 2, 3 mil pessoas. Esse coordenador falou, pastor Daniel, deixa o Maurinho pregar. Ele tem talento sim, ele ficou nervoso na frente do senhor. Mas o retiro é um negócio mais leve. Dá uma chance para ele. Eu já estava servindo a minha igreja. Aí ele fez uma conversa com ele. Ele falou, fala para ele ficar tranquilo e tal. Ou seja, eu já estava servindo a minha igreja. Foi acontecendo, né? Foi acontecendo, não é do nada. Perfeito. Mas, infelizmente, essa nova geração, alguns querem acontecer no de repente. Não. Se Deus tem... Meu amigo, eu acredito que Deus tem uma chamada com você. Eu acredito. Mas as coisas com Deus vão acontecendo devagar. Não é nada assim de repente. Então, vá servindo a sua igreja, sirva o seu pastor. Quando o seu pastor perguntar a você, está pregando domingo aonde? Você fala assim, eu estaria na igreja tal. Domingo eu estaria onde o senhor quiser. Sirva a sua igreja. E eu tenho certeza que Deus vai te prosperar e vai te abençoar. Legal. Você contando aí, eu fico me lembrando também, quando eu estava servindo na igreja, eu lembro dos pastores me dando as primeiras oportunidades, nas congregações pequenas, entendeu? Aí um dia eu recebi a oportunidade de pregar lá na igreja matriz que eu congregava. Tá? Eu, quando voltei para o Brasil em 2011, eu
meu sogro e minha sogra moravam no Espírito Santo, eu estava morando no Rio de Janeiro. E voltei, estava congregando na igreja sede, na Penha, com o pastor, né, com o meu pastor, com o pastor Silas. Aí eu estava com uma viagem marcada para uma segunda-feira sair do Rio e ir passar uns dias lá na casa do meu sogro e da minha sogra no Espírito Santo. Aí na segunda-feira, o meu pastor me liga de manhã e fala assim, olha, você pode pregar amanhã? Que era o culto de terça-feira, o culto da palavra. E eu ia viajar à noite. Eu falei, lógico, pastor, que eu posso pregar. Falei com a minha esposa, falei, olha, você vai, entendeu? Eu vou mudar a minha passagem, que eu vou pregar amanhã na igreja. Ia ser a primeira vez que eu ia pregar. E aquilo ali foi uma porta para mim, que Deus abriu, que eu estava acabando de chegar no Brasil, né? E ninguém me conhecia. Eu senti que isso seria uma boa oportunidade, abriu tanta porta para mim nas filiais, entendeu? Para poder pregar e tudo. Então eu acho que a pessoa ter o coração de servo na igreja local é o suficiente para Deus fazer. Outra coisa que eu entendo também é que a pessoa precisa respeitar o processo. Você hoje prega em grandes igrejas, você prega para 5 mil, para 6 mil, você prega em congresso, prega para 2 mil pessoas, mas não foi assim sempre. Né? Você já pensou, você com uma oportunidade hoje, pregar no congresso que você prega há 20 anos atrás, o que você faria na frente de 5 mil pessoas, na frente de 6 mil, de 10 mil pessoas? Então tem oportunidades que Deus reserva para a gente no processo do crescimento, que se a gente atropelar o tempo de Deus, né, nós vamos estar atrapalhando Deus nesse processo. Não adianta querer a coisa antes da hora. Isso aconteceu comigo há anos atrás, lá em Angra dos Reis. Tinha um evento lá em Angra chamado Comadá. Era um evento de jovens da igreja do Sul Fluminense, uma igreja muito abençoada, um pastor muito querido. E eu forcei uma porta desse evento para pregar. Fiz de tudo, mexi para lá, falei, rapaz, dá um jeito aí. Eu consegui. Isso tem uns 17 anos. Eu consegui entrar. Eu entrei no pré-Comadá, que tinha o Comadá, que era o congresso no ginásio SEAV, ginásio coisa de 6, 7 mil pessoas. E tinha o pré. O pré era bom também, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. O pré era... Aí conseguiram uma vaga no pré-Comadá. Falaram, rapaz, é a tua chance, que daqui a 5 meses é o Comadá. Quando eu cheguei no pré, quando você chega num lugar antes da hora, não adianta. Se tiver antes da hora, eu fui tão ruim no pré que eu não entrei no Comadá e o Comadá acabou. Acabou, não existe mais o evento. Mas eu fui tão ruim e eu fiquei hospedado na casa do pastor Edmar. Eu fiquei na casa do pastor hospedado, atrás da igreja. Aí quando chegou ele é o Jururu. E outra coisa, eu pregava no sábado, eu fui na sexta, assisti o pregador da sexta. Estava aí um colega, Ronilson. Aí eu falei assim, o rapaz pregando, aí eu falei pro Rony, irmão, que mensagem? Você criticar a mensagem do pregador. Que mensagem é essa? Você vai ver amanhã que Deus vai fazer aqui. Irmão, amanhã isso aqui vai sacudir ele. Maurinho, amanhã é contigo. E tem amigo que atrapalha a gente, que ele concorda que a gente é errado. Ao invés dele me corrigir, não, amanhã é contigo. Deus está travando hoje para amanhã abrir. Porque esse Claudinei também queria entrar no Comadá, era guerra. Só tinha uma vaga. Aí eu falei, irmão, que coisa ruim, mano. Amanhã você vai ver. Aí o que eu fiz? Eu sempre gostei de cantar. Antes de pregar, eu puxei um hino. Senhor, eu sei que tu me sondas. Do nosso querido amigo Marcos Aurélio. Sei também que me... Caiu um fogo na igreja. Eu acho que era para eu ficar só cantando. Até o final. Porque a pregação foi uma negação. Foi tão ruim. Quando chegou na janta na casa do pastor, o pastor falou assim, o Edmar, irmão, quem indicou você para cá? Falou assim para mim, na janta. Rapaz do céu. Aí eu falei, pastor, foi o Zacarias, um amigo meu que fazia mensageiro lá em Angra, que eu desconfiava que o envelope ia na mão dele e tirava metade no banheiro, mas é outra história. O Zacarias. Depois que eu descobri. Então, aí eu falei, foi o Zacarias. Eu falei, não, eu vou ligar para ele amanhã. Irmão, nunca tive um pré-Comadá tão ruim. Na janta. Rapaz. Pastor Edmar. Então, rapaz, melhora, irmão. Aí bateu. Eu sei que melhorar muito. Você não deixa mais ser cantor, não, porque como eu cantei, pegou fogo. Aí eu fiquei assim, ou seja, acabou o tal do Comadá, eu acho que não tem mais, porque eu estava antes do tempo. Então, se o camarada tem chamada, não adianta atropelar nada. Espera. É só esperar.
que o que for de acontecer de Deus, na hora certa acontece. E vamos que vamos. Tá aí para você, conselhos do pastor Maurinho. Que papo bom que nós tivemos aqui. Glória a Deus, pastor Maurinho, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço demais. Eu estava esperando, vi aqui, vindo amigos aqui. Pois é. E eu falei... E tem amigos que estão nos assistindo aí. Que... Posso mandar um abraço Pode. Para alguns? Pode. Mandar um abraço aqui para meu amigo, pastor Bruno Tavares, pastor Renan de Melo, pastor Eduardo Gonçalves, pastor... Você sabe? Clésio de Araújo. Você sabe que é meu sonho trazê-los aqui, né? Ah, é? Será que vem? Vem, são humildes. É? Ele vem. Vem. Um abraço para vocês aí e tantos outros amigos também que assistirão. Pastor Elson de Assis, pastor Gisel Lima, pastor Eliel Lima. Eliel veio aqui já, né? Veio. Isso. Sentou aí. Sentou aqui. É. A cadeira aguentou. Tantos amigos espalhados pelo Brasil. Que Deus abençoe a todos. Gente, tá aqui. Hoje estamos encerrando então esse episódio do nosso podcast na igreja. Se você não se inscreveu, se inscreva e manda o link dessa transmissão para o maior número de pessoas. E outra coisa, tem outros episódios aí que você pode assistir que vão abençoar muito a sua vida. Muito obrigado. Não esquece de acionar o sininho aí para você receber notificação. Toda semana tem podcast novo. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. E até o nosso próximo Na Igreja Podcast.